Fala, doutor. E a partir de agora você pode ligar para o 3838-1213. A nossa convidada de hoje é a fisioterapeuta a doutora Silvia Patrício. A partir de agora você pode ligar pelo 3838-1213 ou participando pelo www.radiopagil.com.br. Doutora Silvia, inicialmente boa tarde. Qual é o papel de um fisioterapeuta? Boa tarde, Aldo. E antes de responder, eu gostaria de mandar um abraço para todos os tabirenses e também uma paciente que eu marquei uma cirurgia com o neurocirurgião Dr. Moisés, no Recife. Não estou conseguindo falar com ela, né? Dona Maria José de Almeida, de Itabira, para ela me procurar, que a cirurgia foi marcada com o neurocirurgião e eu pedi o telefone dela. Então, a função do fisioterapeuta é reabilitar em todas as funções, né? Cardiorrespiratória, nós trabalhamos, nós somos profissionais para trabalhar em UTI, né? Com os pacientes que estão sem respirar. Nós reabilitamos pulmão, coração, tudo isso. Então, muitas vezes a pessoa acha que o fisioterapeuta é o massagista, né? Que tem essa ideia. Então, a reabilitação é fundamental, Aldo. Desde que aconteceu a Segunda Guerra Mundial, onde o Estado perdia muito, né? Aqueles profissionais que iam para as guerras, eles ficavam muito tempo com a sequela, não podiam mais trabalhar, e o governo tinha que encostar aquelas pessoas. Então foi onde surgiu a fisioterapia para reabilitar o profissional e fazer com que ele tenha uma vida saudável e volte ao normal, à sua atividade física e ter uma vida diária normal. Eu quero informar que o ouvinte pode ligar 3838-1213 ou participando também pelo nosso painel interativo. A doutora Silvia está aqui para tirar as nossas dúvidas. A partir do momento que uma pessoa começa a fazer um tratamento fisioterápico, ela tem que excluir totalmente os medicamentos? Não, o fisioterapeuta trabalha junto com clínicos, com ortopedistas, então jamais um profissional pode pedir a um paciente para que deixe o tratamento que ele está fazendo. Então nós trabalhamos juntos, todos juntos. É por isso que nós reabilitamos, porque nós temos aquela facilidade de conversar com um ortopedista, está paciente assim, um clínico que mandou, se for pulmonar, de osso, de músculo, então nós trabalhamos muito juntos. Acontece muito paciente de câncer, por exemplo. Aí nós precisamos saber do clínico, quais os procedimentos que ele usou, como aconteceu, o que foi que aconteceu com aquele paciente. Até porque em cidades do interior, como nós estamos em Afogados da Engazeira, muitas vezes nós chegamos perto do clínico ou um cirurgião e conversamos com eles. Precisa assistir a cirurgia de tal paciente, a cirurgia de um ligamento cruzado anterior, posterior, e eles não permitem. Mas nas capitais nós assistimos cirurgias, até é melhor para a gente e para o paciente também, porque nós estamos exatamente sabendo o que aconteceu. Porque muitas vezes do que aconteceu para um documento que chega na nossa mão, às vezes acontece um mal entendido. O paciente chega, não, mas foi assim, não foi isso, e eles nunca trazem documentos. Então nós trabalhamos tão juntos que em capital, se não tiver fisioterapeuta, muitas vezes não acontece uma cirurgia. E principalmente em cardiorrespiratória. Aqui no interior, nós estamos com pacientes acamados, precisam ser aspirados, e quem vai aspirar é uma técnica de enfermagem. O técnico de enfermagem, principalmente aqui em Afogados, eles são, principalmente no hospital regional, nós temos técnicos maravilhosos, e são impedidos de aspirar o paciente, eles não podem. Então, essa função foi dada aqui no interior à enfermeira-chefe. Nem todas as horas a enfermeira-chefe está, que é só uma por plantão. Aí resta para o médico. O médico, por ter muitos pacientes para atender, este paciente sofre. E o certo para aspirar um paciente é o fisioterapeuta. Na restauração do Hospital Real Português, nas clínicas, em todos esses hospitais de alta complexidade, somos nós que atuamos junto com os clínicos. Mas aqui existe essa deficiência. Doutora Silvia, se a gente for analisar, eu acho que do nosso corpo, a parte que mais dói de uma forma geral são as costas. A partir do acompanhamento de um fisioterapeuta, a gente pode amenizar, pode diminuir essas dores nas costas? Nós podemos tratar, porque existe fisioterapia e fisioterapia, né? Existe aquela fisioterapia que você vai, chega lá e o fisioterapeuta diz, não, deita ali. Vai com 2 eletrodos, liga um aparelho, terminou o seu horário, vai embora. Então, isso é uma maquiagem,
na dor. O aparelho faz com que essa dor diminua, mas não trata. Mas um fisioterapeuta, ele consegue melhorar este paciente. Eu posso citar um paciente e o nome dele, porque eu adoro, meu amigo Cleitinho. Cleitinho, ele é um menino que ele teve um problema, ele teve hidrocefalia, e ele estuda no colégio normal, ele estava sem poder comparecer aos estudos, estava desistindo de estudar, estava com uma deformidade óssea, escoliose, e eu consegui deixar Cleitinho saudável, perfeito, ele não tem uma dor. E com 8 sessões de RPG, que é uma fisioterapia especializada. Então, nós conseguimos tratar, dar uma melhor qualidade de vida, sim, ao paciente. Doutor, e o que é acupuntura? A acupuntura é uma terapia chinesa. Os japoneses, eles são muito inteligentes. Então, Douyin, acupuntura, são pontos em nosso corpo. Nosso corpo é cheio de neurotransmissores. E nós conseguimos fazer com que essa dor diminua através de agulha. Nós usamos entre 10 a 20 agulhas, dependendo da dor desse paciente. Mas aqui no interior ainda não é assim. As pessoas nem encaminham, os outros profissionais. E também vamos dizer que é uma maquiagem perfeita. Dificilmente trata, mas ajuda muito. Eu quero dizer que o ouvinte pode ligar 3838-1213 ou participar pelo nosso painel interativo, que é o www.radiopageu.com.br. Para quem passa o dia quase todo na frente do computador, sentado sempre da mesma forma, mesma posição, sem se movimentar, e sempre fazendo o mesmo movimento no mouse, com a mão direita, a mão esquerda, não importa aí, mas tem algum tipo de tratamento? Principal? Eu, por exemplo, termino o dia, às vezes essa mão aqui, a mão direita, está doendo muito, aqui na munheca, na mão. Tem alguma técnica que a gente possa fazer? Tem, isso é uma patologia chamada LER, e ela pode se transformar em TORT, que é lesão por esforços repetitivos. Em alguns casos, é necessário fazer até cirurgia. São patologias graves de esforços repetitivos, aposenta muita gente. E se tivesse um fisioterapeuta na empresa, não aconteceria isso, porque tem que mudar a posição da mão, tem que mudar a altura do mouse, tem que mudar a altura dos teclados. Então, tudo isso, se tivesse acompanhamento do fisioterapeuta ou de uma pessoa especializada, um educador físico também, diminuía muito. E quando a pessoa passar o tempo inteiro na frente de um computador, traz muito uma patologia chamada escoliose. Você escuta muito escoliose, mas 90% das pessoas não sabem o que é. A coluna, por ter 33 ossos encaixados, entre um osso e outro existe um disco intervertebral, entre uma vértebra e outra. Então, acontece que ele começa a fazer um S. A escoliose é um S, a coluna faz um S, 2 S. Eu já tive paciente com 3 S na coluna, ou seja, 3 escolioses. E tem jeito sim. Contração, mobilização, RPG e fisioterapia. Quando chegar um estágio bem avançado, como deformidade mesmo, as pessoas tortas. Já viu aquelas pessoas que ficam como se estivesse pegando um ônibus, sempre escorado numa perna só? Então, com certeza aquela pessoa está desenvolvendo uma escoliose.